técnicas de escrita de projeto e relatório. Então, nós estamos agora oficialmente gravando. Essa é oficialmente a nossa quarta aula, contando aí desde o encontro presencial. Hoje nós vamos falar um pouquinho mais a respeito de revisão bibliográfica. Eu andei olhando aqui há pouco tempo sobre aquele primeiro exercício, que na verdade foi mais uma provocação para vocês começarem a definir o tema, questão, problema e as hipóteses do trabalho de vocês. Até agora, 10 minutos atrás, nós estávamos com 26 respostas ainda, mas gostaria que vocês preenchessem, e hoje a gente, se quem já olhou a plataforma, oficialmente a gente então começa com o exercício que os alunos mais gostam, né, que é sempre valendo nota. Então, mas vamos falar disso daqui a pouco. Primeiro quero ver com vocês se está tudo bem, se vocês querem fazer alguma colocação, quer fazer algum comentário. Tá tudo tranquilo, então, né? Estamos agora com 23. Se for chegando mais gente e eu estiver compartilhando e não ouvir, vocês, por favor, aí alguém abre o microfone e me avisa, mas também se eu fico atento aqui ao barulhinho aqui do sinal dentro do Meet. Vamos hoje, então, vou começar a compartilhar aqui a tela com vocês. Quero falar com vocês sobre o andamento ou os demais procedimentos que a gente deve garantir para que a gente consiga fazer o nosso alvo. Para a gente relembrar o que nós tivemos até hoje, nós ficamos, então, trabalhamos com um primeiro encontro, falamos de gerenciamento de projeto de forma direta, e depois a gente começou a falar um pouco a respeito de questões relacionadas à apresentação. No nosso primeiro encontro síncrono, a gente conversou sobre esses feedbacks, sobre essas formas de se tratar, de como que a gente deve nos preparar, sempre pensando na máxima de que uma boa apresentação, ela exige domínio daquele tema, para que a gente possa ter a calma suficiente para esquematizar como vai ser essa apresentação. Quando a gente não tem domínio, a gente precisa estudar, e mesmo quando a gente tem domínio, a gente tem que saber fazer. E isso vai muito de encontro com o tema de hoje, que a gente vai tratar a respeito de se ter a possibilidade de construir uma revisão bibliográfica a partir de um objetivo, que foi o assunto que nós trabalhamos na aula passada. Então, dentro dessa perspectiva e relembrando o que nós estamos falando, hoje o planejamento a gente vai falar rapidamente aqui a respeito de objetivo. Vamos focar, não vai ser, acredito que não dure muito tempo, mas nós vamos passar algumas dicas aqui, são um total de 15 slides a respeito de revisão bibliográfica, e aí eu vou apresentar para vocês, então, aí já dentro da semana 3, lá na plataforma, que é o primeiro exercício oficial da disciplina, aí valendo 2 pontos, que vai tratar da gente trazer as hipóteses agora já um pouco mais afinadas, alinhadas, e os objetivos do trabalho, que ele é base para o que nós vamos conversar hoje, que é a revisão bibliográfica. Certo? Então, vou permitindo aqui que o pessoal entre dentro da nossa sala de conversa, mas se acaso eu não ver alguém ou passar, eu quero que vocês anotem aí, chamem, para que a gente possa autorizar essa entrada. Professor. Oi.
Dá para você colocar os nossos e-mails lá para a gente entrar automaticamente, não precisa você ficar autorizando todos. Então, Teles, Todos os professores fazem isso, pelo menos. eu até estava conversando com a Águida e com o Matheus Bonelli a respeito, o Teles. Eu tive uma experiência um pouco ruim com isso durante a pandemia. Não estou dizendo que vai acontecer aqui, mas durante a pandemia, eu acho que era por causa que a situação todo mundo estava em casa, e quando eu deixava liberado, sempre aparecia alguma pessoa que entrava. Colocar todos os e-mails, preciso da lista, então é uma alternativa viável. Posso até fazer, mas aí também, se não tiver. Lembra que nós fizemos isso no módulo passado, e aí sempre tinha alguém que não conseguia entrar porque estava com um e-mail diferente. Então, por esses dois motivos, eu não estou fazendo isso nesse módulo, estou preferindo eu mesmo fazer, permitir aqui. Mas eu acredito que a nossa disciplina lá no semestre passado deu aquela problemática de que às vezes você entra pelo celular e a conta que está cadastrada não é a mesma, então acabou dando aquele problema, não sei se vocês recordam que aconteceu. Se eu deixar livre, acaba que entra pessoas que começam a colocar comentários indevidos e às vezes abre o microfone, então se tiver tudo bem para vocês, eu vou continuar dessa forma aqui mesmo, tá bom? Eu vi que o Mário entrou aqui, eu lembrei hoje de vocês comentando, quando eu estava postando lá para vocês um modelo para construção de projeto, e aí lembrei daquela aula que eu mostrei para vocês o básico de como se criar uma estrutura dentro do Word e que não saiu, não mudou a tela. Vocês estão lembrados disso aqui da aula passada? Que nós falamos principalmente a respeito desse processo que é você construir os tópicos dentro do próprio Word para que você consiga depois inserir de forma automática e fazer com que ele tenha, inclusive, atualização automática do sumário, facilitando bastante alguns itens, e permite também essa navegação aqui, que durante o processo de escrita, para mim, facilita muito, porque às vezes você está trabalhando em um determinado item e você quer checar, ou o seu cérebro, como pensante, quer voltar e escrever alguma coisa, e você ficar girando essa tela aqui, eu sempre uso essa estrutura de navegação, e ela está sempre para vocês lembrar que nós fizemos isso aqui, ela fica dentro de exibir e painel de navegação. Eu posso habilitar ou desabilitar esse painel de navegação, que ele é o próprio sumário aparecendo aqui no cantinho, não atrapalha a tela, mas permite uma navegação muito mais rápida dentro do seu próprio texto. E se você fez essa programação anterior aqui, principalmente trabalhando com os títulos e no texto normal, a gente percebe que facilita bastante. Não é nada muito rebuscado, tem ferramentas que são muito melhores que isso, mas é uma coisa bem básica que ajuda. Então, basicamente, voltando aqui só naquele dia que a gente passou, sem gastar tempo, as dicas dentro do Word são sempre criar essa ferramenta. Então, dentro de página inicial, você vem dentro de estilo, define como sendo o texto como o pré já disposto normal, você pode modificar e já deixar ele da forma que você quer, de espaçamento, tamanho de fonte, parágrafo e outros, e aí todo o seu texto vai estar dentro dele, não aparece no sumário. Recomendo-se colocar no final da primeira página não uma quebra normal, como a gente tem lá, quebra de página, mas sim a gente colocar quebra, você vem e seleciona quebra para a próxima página,
porque permite depois fazer numeração de forma diferenciada. Os demais itens você pode utilizar a quebra de página normal. Mas, pelo menos, esse padrão, dessa forma, já com os itens, ele já está dentro da plataforma. Eu coloquei esse DocX lá para vocês. E aproveito que eu lembrei aí desse comentário dessa aula, já para apresentar, então, para vocês esse modelo, fazendo a ressalva de que esse aqui é um padrão, mas não é a obrigação, não, vocês podem utilizar N outras ferramentas, é só uma questão de que a gente tem o básico para vocês seguir. Dentro dele, ele está, vamos dizer, semi-formatado, porque ele está esquematizado, conforme deve ser a entrega do projeto lá no final, com os espaçamentos, a introdução, um sumário pré-estabelecido, e dentro de cada item, eu coloco em vermelho aqui algumas dicas para vocês escreverem, para vocês desenvolver. Então, hoje nós vamos concentrar aqui em cima do referencial teórico, e aqui eu já menciono um esquema de subtópicos, mas lembrando, quando a gente está falando de referencial teóricos, pode ser um texto contínuo, mas o subtópico é uma das dicas que nós vamos trabalhar hoje para que a gente possa desenvolver ele de forma melhor, sempre lembrando que tem que ter uma ligação mínima entre um texto e outro. Você não pode simplesmente colocar tópicos e só acrescentar texto, então a sequência, nós vamos voltar nesse item, mas estabelecido um escopo para a revisão, eu passo para a pesquisa. Depois que eu tenho isso sistematizado, eu vou escrever esse tópico, mas sempre procurando fazer um texto com aquele esquema que a gente sempre tem que ter um intuito. E, normalmente, esse intuito ele vai afunilando. Você começa com uma ideia mais geral, depois você pode tratar as questões, especificações desse tema, colocar as contradições, e depois você apresenta ali pelo menos um parágrafo, não é conclusão propriamente dita, mas que sintetiza e que faz a leitura ficar suave. Tem um autor que sempre diz que quando a gente está fazendo um texto para uma segunda pessoa, a gente tem que pensar na suavidade desse texto para que não tenha grandes degraus, mudanças bruscas de assunto, e aqui na revisão, se a gente não tomar um pouquinho de cuidado, a gente vai ter isso, porque é natural dentro da revisão a gente tratar assuntos que são bem diferentes. Mas seguindo essa estruturação de formar um texto a partir de uma sequência lógica, que seria uma ideia geral, especificações e uma sintetização, a gente pode, no final de um texto, introduzir o próximo. Só que isso só vai acontecer quando eu tiver com a estrutura toda pronta, então, tiver o texto todo montado. Continuando aqui, só para passar para vocês, essa versão que eu abri aqui para vocês não é a versão final que está lá, e é justamente porque eu queria mostrar para vocês a ferramenta que a gente tem dentro do Word. Eu não sei se todo mundo está acostumado a trabalhar com ela, mas que ela é uma realidade para a gente agora, que ela vem o seguinte: além da correção de ortografia, gramática, os aperfeiçoamentos, se tem clareza, concisão, escolha vocabular, linguagem formal, que são ferramentas que vocês podem ir conferindo. Por exemplo, essa aqui eu deixei antes de passar a ferramenta, justamente para mostrar para vocês que na versão final eu já fiz esse procedimento que está lá com vocês. Não vem 98 aqui, mas vem 100%, porque o que tinha de questões eu fui resolvendo. Mas a ferramenta que eu queria mostrar para vocês é justamente, se vocês observarem aqui, ó, dentro do Word vem uma similaridade. E aí ele mostra
qual a porcentagem e onde estão as partes do texto na qual não houve o cuidado de se transformar ou trazer esse texto como sendo seu. E o mais interessante é que ele mostra, aqui eu acho bonito eles colocar similaridade, né? Mas aqui é plágio, né? Então, o nome certo aqui é plágio, e ele mostra, inclusive, onde isso está dentro do qual site, ou qual livro, aonde eu vou encontrar, provavelmente de onde foi retirado essa frase, ou se for mais que uma frase. Então, vamos combinar entre nós todos aqui agora. Nós, nesse momento, estamos com 30 e poucos, mas nós somos 41, que a gente, ao usar ferramentas, ao trazer textos, a gente tem o mais simples lá dentro do Word, que é o que a gente vê e foi treinado para isso há muito tempo. A gente consegue agora visualizar essa ferramenta, e isso não é uma questão para a gente, é punitiva, para dizer, olha, isso vai ser usado, e se você colocar, não vai ter nota. Gente, nós estamos numa pós-graduação. Aqui, essa linguagem é para técnico, essa linguagem para a gente ter, às vezes, graduação. Aqui, o principal motivo da gente estar mostrando é justamente vocês preverem e vocês refazerem esse texto. Então, se eu trouxe uma frase e essa frase é realmente o que ela deve ser colocada, aqui na definição de objetivo, as frases, eu poderia escrever ou de outra forma, mas a ideia que eu queria trazer é essa. Então, eu pego o texto e vou reescrevê-lo para que ele possa, então, trazer a linguagem sem que isso seja colocado lá como um próprio plágio. Então, se vocês perceberem aqui na versão final que eu coloquei para vocês e comparar com o que estava, apesar de estar dentro do IF Sul de Minas, de Muzambinho, de uma publicação, provavelmente essa publicação aqui, eu não fui checar exatamente, mas é um dos manuais que tem disponível para a escrita de projetos e TCC. A gente tem que trazer isso na linguagem nossa. Então, só para vocês terem aí um pouco mais de cuidado na escrita do trabalho. Eu me lembro que um primeiro estágio acadêmico que eu fiz dentro da UFV, o professor Pruski pediu um relatório na primeira semana, e na época a gente tinha um pouco menos de recurso, né? Ninguém tinha computador em casa. Eu sentei, escrevi um relatório e fiz enviei o relatório. A primeira coisa que ele falou assim: olha, Matheus, quando você vai mandar algo para alguém, usa a ferramenta de ortografia e gramática, porque esse seu texto aqui está muito ruim. Não sei se acho que o Matheus estudou em Viçosa, não sei se já ouviu falar no Pruski. Ele era um professor excelente, mas ele era muito direto. Aquilo me marcou muito, porque por falta de simplesmente 3, 4 cliques, você pode trazer uma imagem muito ruim. Ao nosso caso aqui agora, a gente vê mais, então, só relembrando o processo aqui, se a gente entra dentro de revisão no próprio Word, dentro de editor, no editor, além das questões formais de escrita, que a gente vai colocando, às vezes escreve uma frase, passa, você volta para verificar se ele tem qual a quantidade de similaridade com fontes online. O que acontece aqui? Essa similaridade, ela não é muito boa para a transcrição de artigos, e, na verdade, nem não é esse o grande objetivo, porque esse texto aqui não tem, mas quando eu pego, às vezes eu tenho artigos que ele é citado, e a gente lembrar que tem citação direta e citação indireta,
ele vai, se eu fizer uma situação direta, mesmo ela estando ali entre parênteses, nomeado, listado na lista de referência, vai aparecer aqui que eu estou fazendo similar àquele texto. Então, isso justifica, não está aqui a expressão de plágio, mas para textos escritos de forma sem fazer citação, ele é muito bacana. Tá certo? Conheciam essa ferramenta? Alguém já usou? Tem algum comentário para fazer? Então, vamos voltar hoje para a nossa aula, né? Então, voltando aqui dentro da primeira parte, só essa frase que estava no slide passado: hipótese prevê resultado, objetivo descreve o caminho. Então, nós trabalhamos alguns conceitos dentro da aula passada, dizendo que a gente, para se estabelecer objetivo, e objetivo é a parte mais importante de um projeto, porque ele vai guiar todo o resto. Então, se a gente pensar lá na revisão bibliográfica, ela vai partir do objetivo que eu quero atender. Tem que pensar, para atingir isso, eu preciso incrementar informações ou proporcionar informações ao leitor a respeito de quais assuntos, de quais tópicos. Então, ela é a base do escopo da própria revisão bibliográfica. Quando eu tenho um objetivo bem delimitado, quando eu chegar dentro da metodologia, a base de pensamento é quais ações eu preciso fazer para atingir esse objetivo. E aí ela vai partir desde selecionar uma área para que seja realizado o experimento, eu preciso garantir que tenha ali mudas ou sementes para que se faça aquele experimento, eu preciso pensar em qual método de análise vai ser feito, qual a delimitação experimental, se for um trabalho quantitativo, né, na verdade. Então, a base para todo o procedimento, para todo o projeto, para o sucesso, é definir de forma muito clara o objetivo. Então, a gente relembra aqui, pensando que já está lá para vocês. Então, a partir das hipóteses, a gente, e da questão-problema, a gente definir o objetivo da pesquisa. E, relembrando, é a declaração mais importante de todo o estudo, precisa ser apresentada de maneira clara e específica, é a intenção geral do estudo, não o problema ou a questão que conduz à necessidade do estudo. Não é o porquê, é o quê. E questões que coleta dados vai tentar responder, ou o que eu vou fazer para chegar. Como dica para estabelecimento do objetivo geral, concentra num único fenômeno, ou conceito ou ideia, estreite o estudo a uma ideia a ser explorada ou entendida, delimite sempre esse tema para um objetivo geral, o que não impede de você ter vários objetivos específicos, que não nada mais são do que sequenciamentos ou objetivos menores, como o professor costumava dizer, objetivos menores que compõem o objetivo geral, que compõe o todo do seu trabalho. Em termos de escrita, use verbo de ação como descrever, entender, desenvolver, examinar o significado dele, identificar, diferenciar, aprofundar. Também a gente tem muito selecionar, encontrar. São verbos que delimitam ação, são com objetivo, então ação. Quando a gente vai lá para a parte do cronograma, a gente quebra essas ações em ações que não precisam estar impressas ou estar escritas no objetivo, mas se eu tenho como objetivo validar um determinado produto, para isso, tem várias outras ações que não são descritas diretamente no objetivo, mas que fazem parte dela. E aí, quando a gente quebra todas essas ações e coloca a data específica, a gente tem meta, a gente tem cronograma, que é os próximos assuntos, depois que a gente passar pela metodologia.
Também, como dica, ainda dentro de objetivos gerais dessa parte de revisão, a gente sempre pensa no uso de expressão neutras, linguagem não direcional, que está exemplificado aqui na experiência dos indivíduos em contraponto, ou não devemos colocar esse adjetivo bem-sucedido dos indivíduos, que isso traz um julgamento, isso traz uma discussão que não deve estar colocadas nos objetivos. Por exemplo, é muito comum a gente ver de estudantes colocar no objetivo descobrir qual é a melhor dose. Não, você vai descobrir a dose que promove o crescimento. Se ela é melhor ou pior, isso traz uma questão, não é geral, não é todo mundo que vai concordar com aquele conceito de maior, de melhor. Então, dentro do objetivo, você vai fazer isso de forma aí, usando essa linguagem não direcional. Então, concluindo, evite colocar o útil, positivo, informativo, pois essas expressões elas vão sugerir resultados que não podem acontecer. Então, vamos tentar trazer esse texto, é um parágrafo só de objetivo geral, mas que ele fique bem claro e que fique entendível e executável a nível aqui do TCC, nesse caso específico de projeto. Dito isso, querem colocar algo a respeito de objetivo, de hipótese? Tem alguma dúvida? Estão pronto aí para responder lá na plataforma esse primeiro exercício? Coloquei de hoje até semana que vem como prazo para vocês preencherem. Por que eu não coloquei envio de arquivo? E aí é só para combinar aqui com todo mundo. Dentro da plataforma, é mais fácil eu dar os feedbacks ou comentar, lembrando que não é falar se está certo ou se está errado, né? Porque esse trabalho de conclusão de curso não tem o certo e errado, tem forma que não está adequada, que pode ser melhorada. Na plataforma, isso é feito de forma mais fácil e individualizada. Então, se eu tivesse continuado com o formulário ou envio de arquivo, o arquivo funcionaria, vocês mandar, por exemplo, o e-mail, o arquivo, só que eu tenho que receber, baixar, responder um a um por e-mail, o processo ia ficar bem demorado, considerando que somos 41. Então, eu coloquei dentro da plataforma, vocês podem utilizar o modelo que eu coloquei para vocês já ir fazendo dentro dele. Finalizou o objetivo para este momento, finalizou as hipóteses para este momento, vocês colam lá na plataforma. Eu mexi um pouco nas configurações, a gente vai evoluindo, aprender, então tem possibilidade de fazer edição, que eu acompanhei, o pessoal acho que teve alguma dificuldade de colocar lá com a professora Águida o material. Então, só para a gente conversar. Entrou dentro do exercício, faz a colagem cole ali o material, tanto as hipóteses quanto o objetivo, mas eu sugiro não fazer dentro da plataforma, que ali você vai ter 3 possibilidades de editar, não dá para a gente deixar sempre ela aberta. E aí, a partir do dia 19, eu começo a mandar os feedbacks para vocês, que são situações ou são informações na qual eu uso um pouquinho da experiência que a gente tem em leitura de projeto, em desenvolvimento de projeto científico, para, nesse momento, dar mais ideias. Correção em questão de formatação, correção de mais voltado, às vezes, para a linguagem, eu vou fazer na última etapa, que é quando vocês, aí sim, vão anexar o documento em Word, e eu vou ter aí um tempo maior para fazer a leitura de todos esses documentos para devolver com os feedbacks. Por que eu fixei no Word? Porque dentro do Word
tem a ferramenta de revisão que permite eu fazer algumas alterações e isso fique marcado, você aceita ou não, visto que, mais uma vez, projeto e TCC é do aluno, é de responsabilidade do aluno e do orientador. A minha função aqui é auxiliar vocês, tentar fazer esse caminho um pouquinho mais tranquilo. Dúvida, gente? Quer fazer algum comentário? Hipótese e objetivo está fechado? Vamos para frente? Então, a gente entra aqui, não é a sequência que aparece no modelo, não é a sequência que aparece dentro de um texto normal, mas é a sequência que, para mim, faz mais sentido e o Volpato, ele dá esse subsídio para que eu possa falar isso, que primeiro se estabelece questão-problema, hipótese, define bem o objetivo, e aí você precisa agora chegar ao esterco, né? Você precisa colocar, adubar aí a sua ideia, e isso vai ser feito de forma contínua, mas ela começa com estabelecer uma boa revisão bibliográfica. No trabalho de final, lá no TCC, se a gente definir que vai fazer em termos de artigo, nem necessariamente eu vou ter a obrigatoriedade de ter revisão bibliográfica. Mas, nesse momento de projeto, eu acho indispensável a gente colocar a revisão bibliográfica, que, ou também chamada de revisão de literatura, ou em alguns casos chamados de estado da arte, quando ela é mais quantitativa, e ela é a busca e análise crítica do que está sendo discutido na literatura, ou seja, o que as pessoas estão fazendo, o que as pessoas já fizeram, quais são os desafios, o que é sabido, o que é conhecido sobre determinado tema. Então, nesse momento, eu quero que vocês pensem no seguinte: revisão bibliográfica não é só chato de fazer, e aí você já vê que eu coloco não é só, porque realmente, se você não tem muito tempo, não tem muito hábito de fazer, acaba que ele é um item que parece ser muito maçante e fica ali só para encher o texto para o texto ter mais 10, 12 páginas. Mas não é isso, gente. A revisão bibliográfica bem feita, ela pode ter 3, 4 páginas, mas ela tem que atender ao que se propõe, que é melhorar o conhecimento, garantir com que quem está executando aquele objetivo, aquele tema, aquela ideia, não está fazendo algo que, primeiro, já pode ter sido testado e não dado certo, você vai perder o seu tempo, e para incrementar a forma de você fazer, melhorar a possibilidade metodológica. Então, quando a gente estava, eu lembro que no projeto de doutorado, inicialmente, a gente iria trabalhar com 5 espécies florestais para descobrir qual a necessidade hídrica. O objetivo do trabalho era justamente estabelecer a necessidade hídrica. Quem aí é da área lembra, sintetizando bastante, é descobrir qual era o KRC, o coeficiente da cultura, para espécies florestais que têm um gap, tem aí uma lacuna de dados muito grande sobre essas espécies. E uma delas que a gente ia trabalhar é o guapuruvu, que é uma espécie que já tinha sido trabalhada. E aí, dentro da revisão bibliográfica, ao descobrir esse parâmetro, a gente falou, olha, a gente vai fazer um trabalho que já foi feito. Vale a pena? Nós continuamos, porque a gente já estava com tudo organizado e não fazia muita diferença retirar ou incrementar uma delas. Depois nós vimos, inclusive, que o nosso resultado foi diferente. Mas foi importante, primeiro, para saber que já tinha gente que tinha trabalhado, e segundo,
opa, deixa eu olhar qual que é a metodologia que ele estabeleceu aqui, como é que ele fazia esse controle de vazão da quantidade de água, e aí a gente viu um passo simples, que era um controle em tempo real, através de Arduino, e fui buscar dentro do texto desse autor, descobri ali, assim, uma metodologia ou um passo a passo que eu não tinha ideia de como é que eu ia fazer. Eu sabia que tinha que fazer, mas não sabia naquele momento como fazer, e essa busca, essa revisão bibliográfica, quando ela é bem feita, ela pode te dar boas respostas, bons caminhos. Eu pedi para o Gemini fazer fluxo de palavras aqui com o seguinte prompt ou com o comando. Faça uma lista de palavras mais usadas no ensino de revisão de literatura ou revisão bibliográfica. E aí ele coloca uma série de palavras que a gente vai tentar aqui trazer para que vocês possam estar mais cientes ou estar mais familiarizado com essas pesquisas. Uma delas que chama atenção aqui, que é uma string de busca, ou operadores booleanos, que ele vai trabalhar, as respostas dependem de como você pergunta. Não adianta usar IA, ou não adianta você usar ferramentas de última linha se você não sabe sintetizar, se você não sabe fazer a pergunta correta. Outra palavra que chama muita atenção é conceitos chaves, metodologia. A gente, para fazer revisão, a gente tem que ter um norte, tem que ter uma ideia a partir do objetivo do que é interessante se analisar. Então, a gente pode usar, em primeiro momento, essas ferramentas que existem à disposição, mas sempre a gente tem que ter em mente, essa palavra-chave que eu estou buscando está me oferecendo um resultado? Ou eu estou fazendo buscas e essas buscas não estão incrementando nada dentro do meu trabalho? Então, redefine as palavras-chave, redefine o esquema de pesquisa. Existe algumas... eu estava olhando o que se está dizendo a respeito aí de uso de inteligência artificial para a construção de revisão de literatura. Fora aquele notebook LM que eu mostrei para vocês lá na primeira aula, tem outras IAs, que isso surge a todo momento, né? Não testei as demais, mas a base dos comentários dos usuários que a gente sempre vê não adianta você ter uma boa ferramenta se você não consegue fazer uma análise crítica e se você não tiver um protocolo, se você não tiver uma metodologia. Então, pensando nisso, eu trouxe aqui para vocês, primeiro, a gente tem que, agora, não o objetivo do trabalho, mas entender qual o objetivo da revisão, e aí peguei dessa autora, Esteve Dias, essas 3 perguntas que ela coloca, como a primeira delas, por que você pretende fazer uma revisão bibliográfica? E aqui não vale você dizer porque é a obrigação que o professor pediu, mas o porquê ele parte do intuito disso que eu me propus a estudar, me propus a escrever. O que falta? Por que eu preciso? Eu tenho domínio total daquele assunto? Ou nesse assunto aqui, eu tenho uma visão limitada? Então, tente responder os porquê de se fazer essa revisão, o que você pretende com essa revisão. Então, se sabendo o porquê, é fácil você entender, você responder o que você pretende, né? Que é se eu não tenho uma base sólida a respeito de determinado ponto, ou se eu quero aprimorar determinado ponto, eu pretendo suprir essa lacuna. E depois de ter feito a revisão, o que você espera ter aprendido? Usando o exemplo que eu falei aqui a respeito da revisão que aconteceu,
mas ela objetifica bastante essas 3 perguntas, né? Naquele momento, eu estava fazendo uma revisão por uma obrigação, mas ela tinha por trás e não identificado, às vezes, por até não conhecer essas metodologias naquele momento, eu não sabia como fazer, não sabia qual metodologia eu iria utilizar para fazer o controle aí simultâneo, o controle, e saber exatamente quantos ml de água cada mudinha de guapuruvu, de outras espécies, que foram 6 ao total, iam necessitar durante o seu processo de crescimento inicial. Então, esse era o porquê que não estava claro, mas que eu descobri através dessa revisão. A gente tem que manter enfoque analítico, então a gente precisa pensar que para analisar, para que se for feito um texto, sempre tem que ter um parâmetro de análise. Eu não posso aceitar as informações de forma direta. Nós, como função aqui de pesquisadores que estamos estabelecendo neste momento para se fazer uma revisão, que é nada mais do que uma pesquisa avançada, né? Tem que fazer análise desses dados para que os meus objetivos sejam atendidos. Então, se eu propus analisar fazer uma revisão bibliográfica para tentar identificar metodologias, eu tenho que, ao ler uma proposição, eu tenho que ter capacidade de dizer, opa, mas isso aqui tem condição de ser feito? Eu tenho equipamento para que isso vai ser feito? Ou isso aqui me está parecendo que não vai funcionou nesse caso, mas não pode funcionar para o meu caso específico. Então, sempre mantenha, durante o processo de desenvolvimento de revisão, foco analítico, não aceite diretamente todas as informações que são lidas, que são recebidas. Estabeleça aqui um escopo, essa palavra é bonitinha, né? Mas escopo a gente pode falar que é todo o passo a passo, né? Dentro de metodologia, nós vamos voltar a falar de escopo, porque com um escopo bem estabelecido do que vai ser feito, com todas as ações que vão serem feitas, eu respondo o como na metodologia, respondo o quando no cronograma e quanto no orçamento, mas aqui escopo está delimitado ao escopo da revisão. E isso, lá dentro do próprio modelo, eu já coloco isso para vocês também, é que se eu estou com o tema, a hipótese, objetivo definido, eu posso pensar no que é interessante para a revisão e estabelecer subtópicos. A gente estabelece esses subtópicos, depois, com o próprio desenvolvimento da revisão, eu posso mudar, alterar esses tópicos, mas tem que ter em mente que eu não posso trazer isso infinitamente. Então, tem que ser um escopo definido. Vou falar deste assunto, deste outro assunto, para que eles junto me forneçam, atendam ao que eu quero com essa revisão. Não pode ser ad eterno, nós não vamos estabelecer dentro aqui do projeto um limite de páginas, mas a gente vai olhar essa revisão e ver se ela faz sentido com o objetivo, tá certo? Dentro desse escopo, e aí a gente tem algumas possibilidades de delimitação, se eu for fazer pesquisa, estabelecer os subtópicos, ano de publicação, lá dentro do Google Acadêmico, que também é uma ferramenta mais comum, né, de uso, que a gente viu no módulo passado, eu tenho como determinar a partir de que ano, onde está sendo feito esse trabalho, quais são as bases que vão ser consultadas, e importante a gente pensar aqui, tipos de publicação.
sempre a gente tem preferência para referência, para se referenciar, para usar dentro de uma revisão de literatura o que foi testado ou o que foi checado e em o último tópico é corrigido pelos pares, porque muitas teses e dissertações são excelentes, mas durante a própria defesa, por ela ainda não ter sido ali checada por par, por não ter passado por um processo que um artigo normalmente passa, pode-se ter visualização de que ou tem um erro metodológico, por exemplo, e não vai deixar o trabalho daquele aluno que passou ali um ano, dois, um doutorado, às vezes 3 anos, e desenvolveu um trabalho dentro da possibilidade que ele tinha. Então, se a gente consulta só essas fontes, e eu estou citando aqui tese e dissertações, a gente pode correr o risco de estar disseminando algo que tem alguma questão ainda para ser resolvida. Sem citar nomes, obviamente, mas no semestre passado, na defesa de TCC de um dos nossos alunos da agronomia, que estava trabalhando com segurança no trabalho, durante o processo de exposição de um trabalho maravilhoso, que você pega assim, eu tinha lido o trabalho, quase zero comentário, eu já conhecia o aluno, conhecia o orientador, conhecia o trabalho em si. Durante o processo, a gente percebeu que estava se fazendo uma comparação entre elementos que não poderiam ser comparados, porque se estava estabelecendo, fazendo análise de percepção de ruído no operador, só que a potência dos implementos eram diferentes. E, além disso, a gente pensar que todo o sistema de transmissão lá dentro da mecânica, né, de um trator, ela vai interferir muito nesse ruído. Então, se estava fazendo comparações que não poderiam ser feitas. Isso não impediu do aluno defender seu TCC, era uma coisa que não tinha sido atentada por aí e não tinha como se resolver, porque ou você fazia novos experimentos, ou você que incluía no aluno não formar. E esse material, com esse ponto, ele está disponível dentro do banco de dados. Então, quando você for fazer revisão, gente, não é excludente. Em termos de projeto, a gente usa, sim, dissertações e tese, mas aquele fator que eu coloquei antes de ter uma análise criteriosa é muito importante. O último item aqui que fala de literatura cinza, um termo que eu não gosto muito, mas estava lá no passo a passo, que ele fala a respeito de cartilhas, de recomendações técnicas. Dentro da agronomia a gente tem muito isso. Professor? Oi? Tem alguém para aceitar aí? Não. A Camila falou que não está conseguindo entrar, mas acho que ela está com algum problema na internet lá. Mas olha para você ver, nós estamos em 42. Ela não está. Pede para ela chamar de novo. Vou falar aqui. Eu tô sim, eu consegui entrar agora. Minha internet tá caindo toda hora. E é Camila com K, viu? Por isso que eu não te, já de cara falei que você não estava. Desculpa, viu, Camila? Eu tô com um problema na minha internet em casa e eu tô acessando o celular, mas toda hora tá sumindo a rede do meu telefone, aí some a internet. E não fala em problema de internet, não, por favor, porque aqui na roça os equipamentos são sentimentais. Se você fala em problema, aí cai a luz ou cai a internet. Tá tão bonitinho agora nesse módulo. Não vamos falar desse assunto, Camila. Vamos ver até que hora que dura, se Deus quiser. Até o fim da aula vai durar. Não, vai durar. E tem a aula do Bonelli daqui a pouco, que já me falaram que está muito boa. Então. Voltando aqui, vocês querem aproveitar essa parada para fazer algum comentário?
Então, continuamos aqui. Dentro ainda de revisão, falávamos sobre escopo, delimitação do objetivo da revisão, estabelecer itens ou assuntos que seriam os subtópicos para se procurar, estabelecer dentro desse, delimitar dentro desse escopo ano de publicação, localidade, se fizer sentido para o seu trabalho. Lembra que tudo que a gente fala aqui é análise de caso a caso. E estávamos, quando a gente foi verificar a questão de aceitação da Camila, a gente falava sobre tipos de publicação, só reforçando que isso que eu já falo desde a nossa primeira aula. Preferência por artigo, dentro de projetos e TCC aceitável, dissertação e tese, com aí a ressalva de que pode haver, dentro de dissertação e tese, algo que não faça sentido, principalmente para o seu trabalho, então, ter muito cuidado no uso dessas fontes, fontes de publicação, e estávamos colocando justamente o último item, que é as cartilhas, os manuais, as publicações que elas são feitas por especialistas, mas não necessariamente elas se encaixam dentro de um artigo, tá certo? Então, a gente, nesse tipo, agora a gente pode aí utilizar, mas também tenhamos cuidado para verificação, fazer uma análise bem criteriosa em cima desse tipo de publicação, para que ela seja inserida na revisão de literatura. Lá dentro da metodologia, às vezes é mais comum se utilizar esses manuais, essas cartilhas, porque às vezes não tem mesmo um artigo. Mas na revisão, a gente usa aí, então, nessa ordem, sempre primeiro colocado, mais utilizados artigos. Qual é o ano, quantos anos? A gente pensar em termos que a gente está querendo fazer publicação, recomendava os últimos 10 anos. Vamos conseguir sempre? Não, não vamos conseguir sempre. Mesmo nas revistas tem limites, porque existem conceitos que eles são conceitos que não se perderam, não se modificou e você quer utilizar. Então, você pode utilizar, mas dentro aí de um limite. Não vamos fazer tudo da década de 90, anos 2000. Aqui, apesar que para quem é mais velho, assim, já depois dos 40 anos, quando eu vejo algo que está escrito lá, Bueno 2000, supondo aqui, eu acho que é recente, mas não é, né? Tem 26 anos, né? Então, a gente tomar um pouquinho de cuidado aí quando estiver vendo o ano de publicação. Próximo item aqui, ainda pensando na estruturação da revisão bibliográfica, a gente estabelecer critérios claros de inclusão de bibliografia, ou seja, os que foi dito anteriormente, elas têm que estar colocado de forma clara. Então, se eu às vezes vi uma cartilha que trata o tema que eu estou trabalhando, mas você, ao analisar aquela cartilha, ela não se encaixa, você mantém aí um controle que ele só vai existir depois que você ler a publicação, mas que você evita de ficar lendo às vezes ou procurando a mesma coisa. Nós não estamos com o tempo todo disponível. Então, para se fazer uma revisão bibliográfica de forma efetiva, coloquem, criem, estabeleçam um método de cada um de vocês. Eu até cito um pouco mais para frente a respeito de se ter uma planilha, dizendo, olha, eu procurei, consultei em determinar nesse site com as palavras-chave XYZ. Os resultados foram desses eu tenho ou considero conseguir ler este artigo. Esse aqui eu ainda não li, vou ler, ou esse aqui já está descartado por esse motivo. A gente não tem memória para saber tudo o que a gente fez, e eu acho que isso salve
alguém aí que ainda tem uma memória muito boa, mas nós temos uma enxurrada de informações o tempo todo. Então, estabeleça critérios de inclusão, estabeleça um sequenciamento do que foi feito, ou tem alguns outros autores que fazem, que é tudo que ele acha bacana, ele literalmente copia lá para dentro do tópico revisão de bibliografia e deixa marcado a referência, e depois ele organiza, depois ele estabelece o texto de forma direta. Então, crie o seu próprio método, mas tenha um método para não... A gente tem prazos curtos, a gente tem N outras obrigações, então vamos otimizar, e eu acho que é uma forma de otimizar, ou, na minha opinião, não tem outra forma de otimizar um trabalho, senão a gente ter um método para esse trabalho. Estabelecimento, palavras-chave e sites de busca, faça a lista dessas palavras-chave, teste, leia o conteúdo e diga se ela é válida ou não. Não cai o risco de se fazer várias vezes a mesma coisa. Ou se for fazer várias vezes a mesma coisa, mude a fonte de onde você está buscando. Então, de novo, estabeleça a palavra-chave, estabeleça onde você vai fazer as buscas, faça o trabalho e crie um método para que ele funcione, para que ele dê resultado. Com os resultados em si, faça essa análise e use aqui como dica, é o que eu já havia mencionado, uma planilha controle. Vocês tem gente ainda faz também manual, caderninho ali é útil, e mantenha as referências selecionadas e organizadas. Pode ser feito dentro dos sites que já cria textos de referência de forma automática, pode ser feito aí com uma pastinha com os próprios arquivos, ou mesmo um link de onde você encontra esses arquivos, mas mantenha essas referências, porque o que pode acontecer? Esta dica 2 aqui, mantenha as referências selecionadas organizadas, é que quando você tiver lá no final, dezembro, discutindo os seus resultados, e você lê a revisão bibliográfica do projeto, você fala, olha, esse cara aqui falou um negócio que é interessante para que eu possa comparar o meu resultado, o resultado dele é diferente do meu, o resultado dele está consoante com o meu, mas eu preciso ler novamente, e para não ter que buscar isso, você já tem isso organizado, facilita, adianta bastante trabalho de todo mundo. E não gostou desse passo a passo? Fiquem muito à vontade de desenvolver o seu próprio método. Basta entender o que é uma revisão de bibliografia, entender que ele é um texto, que ele vai gerar informações a respeito do seu tema, é um texto que vai colaborar para as demais etapas do desenvolvimento da escrita, que nós falaremos na sequência, que é metodologia, cronograma, escopo aqui em projeto, e vai colaborar muito com a discussão dos resultados lá dentro do TCC, no módulo 3. Temos bastante tempo ainda, temos 50 minutos. Hoje, se ninguém falar nada, Tércio, você vai jantar. Mas eu quero que vocês falem, eu queria ouvir vocês. Se ninguém falar, vou começar a chamar nome aqui. Eu vou chamar o Léo, hein? O Matheus. Oi, Jovaldo, pode falar. Vamos mudar, vai ser bem breve. A questão da gente desenvolver alguma coisa, o tempo é muito curto, né? Quando você tem um tempo aí de 3 anos, ou 4 ou 5 anos que é de graduação,
a gente tem um tempo para desenvolver maior agora, tipo assim, agora que talvez alguns vão montar alguma coisa, ou na maioria, né? Então fica bem apertado, vai ser bem corrido. Nesse sentido, eu concordo muito com você. Mais uma vez, a gente só destaca o que eu chamo de um pouco de diferencial dessa pós, que é ter esse acompanhamento em todos os módulos, de ter esse tempo para conversar a respeito, que ele tende a suprir um pouquinho do que é a função lá do orientador, do que é sentar e fazer isso, porque se a gente pensar como que é um processo de desenvolvimento de uma dissertação, você tem ali um ano fazendo disciplinas, fazendo uma revisão bibliográfica para você, né, de aprendizado, você escolhe disciplinas para fazer que tem mais a ver dentro do programa com o tema que você se propôs a trabalhar, e aí nesse processo ocorrem todas essas conversas de formas mais espaçadas, de forma às vezes mais conversas mesmo, né, do que qual é o objetivo, o que eu vou fazer na revisão. Só que na pós-graduação a gente não tem esse tempo todo, então a gente tem essas 20 horas em cada módulo para a gente, na verdade, nos 2 primeiros módulos mais, né, para tentar colaborar. Uma outra questão, e aí já sendo específico ao seu comentário, aqui nós esperamos grandes trabalhos, e eu tenho certeza que a turma tem muita capacidade para se fazer grandes trabalhos, mas a gente não espera grandes itens que fogem da real capacidade de desenvolvimento. Então, o que isso quer dizer? A gente, nessa semana, eu acredito que vocês têm uma das funções mais importantes relativas ao TCC, que é delimitar esse objetivo. Matheus, vai ser para sempre? Não, ele vai, quando você estabelece a ideia fixa e você procura o especialista daquela área, você muda, você ajusta. Mas essa semana é muito importante vocês pensar nesse objetivo bem delimitado sobre a capacidade que vocês terão de desenvolver de agora, mês 5 até o mês 12. Estamos falando cortando a aresta de um lado de outro, 6 meses para fazer esse trabalho. Eu tenho certeza que vai ser muito bacana, mas dentro do limite e dentro da possibilidade. Não vamos, no momento aqui, comparar com uma dissertação de 2 anos ou uma tese de 3, 4 anos. Sabendo que nós estamos numa pós-graduação, que ela tem uma quantidade de profissional muito diferenciada, tem pessoas com mais experiência nesse meio científico, pessoas que fizeram isso há muito tempo, pessoas que nem escreveram TCC, nem que já me falaram aí, não vou citar nomes, mas eu lembro. Então, vamos todo mundo, assim, sempre trabalhar com média. Quando a gente está lá dentro das técnicas de aula, a gente sempre pensa, sempre tem os outline e sempre tem pessoas que vão ter mais dificuldade, mas a gente sempre vai trazer como aí a média para que a gente consiga estabelecer. Não se preocupe, Erovaldo, pegue para fazer, que eu acho que o mais difícil é começar. De verdade, a procrastinação na escrita é uma das piores coisas que existe, é uma das coisas mais difíceis para vencer. Você venceu a procrastinação, o cérebro começa a pensar, começa a ter ideias, aí vem uma outra parte, que aí você tem que parar e dizer, não, é isso. Tranquilo, Erovaldo? Alguém mais quer fazer algum comentário? Alguém quer compartilhar o que está pensando com o grupo, querendo ideias? Ô, Matheus, é o Léo aqui de Alfenas, tudo jóia? Tudo bom, Leonardo? Tudo bem. Eu fiz um TCC recentemente, 2024, que foi com o tema de bioinsumos, sabe?
E aí Uhum. eu fiz, na verdade, uma revisão bibliográfica sobre o uso de bioinsumos, defendendo a tese que o bioinsumo, defendendo a hipótese, né, que os bioinsumos são o futuro, tem muitos pontos positivos e tal, só que é um tema, cara, que ele é muito complexo, Muito porque complexo e ele muda muito rápido também, né, Léo? muda muito rápido, porque, por exemplo, um bacilos, ele pega várias doenças e várias culturas, e ele atende várias culturas. Então, se não dá certo numa, pode dar certo noutra. Aí, a hora que você vai explicar isso, meu amigo, aí o negócio, o bicho pega fogo, o circo pega fogo, viu? Então, acho que, assim, o pessoal aí que pretende pensar em algum tema, seria interessante focar e ser objetivo em determinado tema, porque senão vai patinar. E principalmente, Léo, se for artigo de revisão, como foi o seu caso. Você lembra que eu falei, provavelmente não, mas eu acho artigo de revisão de literatura a coisa mais difícil de se fazer e se ter um bom resultado. Sim, sim, também concordo. E até então eu estava pensando num tema, e aí eu já ia envolver produtor no meio, sabe? Aí eu falei, não, vou ter que mudar para me resumir e ser mais objetivo. Uhum. Tem que fazer esse exercício agora. A gente começou a pensar em termos de questão-problema, de hipótese, e agora, para o objetivo, o objetivo do trabalho, a gente ter muito delimitado, e aí, de novo, eu consigo orientá-los, mas sem ser, possivelmente, não sou especialista no tema, mas fiquem à vontade de procurar outras pessoas especialistas para contar a ideia. Nós já falamos isso aqui, mas quando você conta para alguém, você discute com alguém, seu próprio cérebro, ao procurar maneiras de deixar aquilo claro, altera a forma que você está conduzindo, a forma que você está pensando. Então, não só dentro de aprendizado, mas também aqui para nessa fase que é de construção, procurem conversar com os colegas, procurem pessoas que já estão na área e tem os nossos professores que vocês podem começar a pensar aí na questão de orientação. Não estou cobrando agora que se indique orientador, eu acho que ainda não é o tempo, mas sim, é o tempo de procurar, é o tempo de estabelecer uma parceria para que, principalmente, seja um objetivo factível e delimitado. Alguém mais quer fazer alguma colocação, gente? Só para mostrar aqui para vocês, dentro aqui da nossa semana de hoje, desta semana, né, que é hoje e quinta-feira, nós temos aí esses slides, tem um modelo em DocX para vocês baixarem, e tem também aqui essa atividadezinha, só para reforçar, vocês vão pegar e selecionar, discutir, esmiuçar sobre objetivo e hipótese, colocá-la dentro pode ser o velho Ctrl+C, Ctrl+V, dentro da plataforma, para que eu possa, aí, então, né, ao decorrer da semana que vem, começar aí dar esses feedbacks, essas avaliações para vocês. Vou gravar essa nossa conversa, né? Está sendo gravada. Vou baixar essa gravação e adicionar ali, como eu venho sempre fazendo. E se não tiverem mais colocações, vocês têm aí já ganharam 30 minutos para escrever o objetivo. Quem já está com tudo pronto é mais que suficiente. Estou brincando, gente, mas é importante começar, importante fazer. Ah, não vai ficar a melhor coisa do mundo? Vamos aprimorar. Temos até dezembro para chegar em algo que seja defensável
voltando a palavra defensável aqui me veio em mente. Em uma das aulas, não sei se foi a última, eu comentei com vocês sobre a possibilidade de tentar fazer dupla. Fui checar a legislação, o PPC, e conversando também com a Águida e com a reitoria, a gente não consegue alterar o que está no PPC. Então, vai ficar realmente a apresentação, TCC individual. Vamos estabelecer, então, uma sequência de 2 finais de semana, vai ser os 2 últimos encontros presenciais da pós-graduação. Então, provavelmente, eu estou falando aqui dezembro, mas não vai ser, porque nós não estamos caminhando junto, vai ser no começo do ano que vem, provavelmente em fevereiro e março. Vamos estabelecer aí naquela lógica que eu tinha pensado inicialmente. 2 finais de semana, vamos colocar aí, dividir o pessoal que a gente espera que mantenha os 40, vamos fazer aí 4 blocos, 10 apresentadores em cada um desses blocos. Eu tentei, fui atrás, tá, gente? Eu também estava preocupado, mas é isso. Querem colocar alguma informação? Querem compartilhar como o Léo fez? Ô, Matheus e colegas, boa noite. Não, na verdade, ia acabar até chovendo no molhado, porque é igual você já falou aí, é pôr a mão na massa, né? Não deixar para amanhã, porque é um trabalho que ele só vai trazer as dúvidas a partir do momento que começar a trabalhar ele, assim, o teórico já foi passado, então tem que fazer para poder, né, mexer e não ficar para a última hora. Exatamente, Léo, Então, é isso. meu ponto de vista é isso, sobre esse trabalho aí. Uhum. E aí, só uma última informação, o Bonelli vai falar com vocês agora, daqui a pouco, né? Daqui mais ou menos 40 minutos, mas na quinta-feira nós voltamos às 7 horas, tá? Ele não vai finalizar a disciplina na quinta, então eu daria a aula para vocês às 9. E aí, como ele vai deixar para finalizar a disciplina na semana que vem, os motivos ele vai falar com vocês, então na quinta-feira a gente se encontra de novo às 19, tá? Só para vocês já ir se programando, e aí não vai ter a aula das 19, lembrando que o Matheus começou uma semana antes, né? Então no total de aulas ele tem aí um crédito, não vai mexer no cronograma das disciplinas. As disciplinas de legislação vão começar exatamente quando elas estavam programadas, com um encontro presencial na sexta-feira, e uma viagem técnica no sábado. Gente, eu vou parar a gravação. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta, ou se quiserem ficar